eu acho que eu já tive aqui antes. Olá para você que está aqui com a gente no canal oficial da EPTV no YouTube e no Instagram. Em instantes, nós vamos transmitir à mesa, traduzir O Sertão, biografar o gênio, 70 anos de O Grande Sertão Veredas, diretamente aqui do palco Sulfurosa do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. Estes livros, então, são os destaques desta mesa, que conta com a participação da tradutora Alison Entrequim, que traduziu O Grande Sertão para o inglês, também com o biógrafo Leonêncio Nossa, que está lançando a biografia dele aqui no festival, com a mediação do professor pós-graduado em letras pela USP, Sérgio Monteiro, e co-curador aqui do festival desde 2019. A gente espera você para estar com a gente nesta transmissão. Boa noite, pessoal. Boa noite. Quem está nos assistindo aí também pelo streaming que estamos inaugurando hoje nesse projeto fantástico aqui no Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, 21ª edição, diretamente daqui da Vila Literária, ao vivo. Estamos juntos para lançar esse livro, falar sobre a obra de Guimarães Rosa, mas mais que isso, agradecer muito pela participação, pela presença de vocês e, sobretudo, pela parceria incrível com a EPTV, nessa transmissão ao vivo, inaugurando o streaming @oficial EPTV. Uma alegria imensa poder estar aqui no Centro de Poços, falando daqui, do nosso palco, para todo o Brasil, diretamente desse canal que certamente já vai nascer com um grande sucesso, inaugurado com muita sorte. Agradeço por todos vocês estarem aqui e vamos dar início a essa mesa que está estreando esse projeto fantástico. Convido para estar aqui para anunciar os nossos convidados, o co-curador Sérgio Monteiro, para apresentar os nossos convidados. Por favor, Sérgio. Obrigada, pessoal. Um ótimo proveito. Lembrando que estamos ao vivo pelo @oficial EPTV. Obrigada e um ótimo proveito a todos. Bom, boa noite a todos. É uma alegria, não é nenhuma alegria, é um sonho estar aqui conversando com a Alison, né, a tradutora de Grande Sertão Veredas, e também com o nosso querido biógrafo, né, que ele teve assim o desejo, numa odisseia como biógrafo, de entrar no universo do nosso grande Guimarães Rosa, né? E eu convido ao palco a nossa querida Alison Entrequim para ela participar do nosso encontro. A Alison, ela é uma grande tradutora, pois ela já traduziu Clarice Lispector, traduziu Chico Buarque de Holanda, e a nossa convidada desse ano, a Carla Madeira, né? Então, a Alison é, no mínimo, eclética no bom sentido, né? Porque eu imagino a dificuldade que ela teve de traduzir o nosso grande autor
Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas, né? Quem já leu já pode pensar sobre a dificuldade que a nossa querida Alisson encontrou ao traduzir, né? Foram 12 anos de debruçada nessa tradução, né? Então, é um prazer enorme a gente tê-la aqui no Flipócios, na sua 21ª edição, né? Trazendo a questão. Aí nós temos o biógrafo Leonêncio Nossa, né? Cujo sobrenome provém da Itália, é isso? Né? Que é o nosso grande biógrafo, né? Então, com vocês, né? Ele é jornalista e historiador, né? E ele tem um trabalho assim bastante movimentado. Ele já fez uma biografia sobre o Roberto Marinho, né? E agora ele se debruçou no percurso existencial, vamos dizer assim, artístico, do nosso querido João Guimarães Rosa. Tá? Então, agora eu vou fazer uma pergunta genérica. Eu já conversei com a Alisson anteriormente, combinamos que ele, então, começava, né, Alisson? Foi proposta da Alisson. Então, ela propôs assim. Então, vamos começar com o Leonêncio, né? Bom, Leonêncio, então a gente sabe muito bem que ler Guimarães Rosa é um tanto quanto complexo, dada toda a sua articulação da linguagem, a criação de neologismos, a criação de escuta dos personagens, né, das vivências que ele teve durante a sua vida como ouvinte, como pesquisador, enfim, muito atento. Então, eu gostaria de saber, assim, por que você, vamos dizer assim, escolheu, né, o nosso grande Guimarães Rosa para traçar dados biográficos do Guimarães Rosa? Boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Alisson. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Gisele por me trazer a Poços. O Flipócios hoje é uma das mais influentes, né, mais influentes espaços literários do país. E desde que eu recebi o convite para estar aqui em Poços, foram vários outros convites país afora que mostra a força desse festival. E tem uma razão, antes de responder a você, uma razão muito especial de eu estar aqui. É que o Guimarães Rosa dizia que o Rio de Janeiro, o ambiente do Rio de Janeiro, era puro afrodisíaco, mas não mais que Poços de Caldas, um dos lugares mais abençoados do Brasil. E desde que eu recebi o convite, desde que eu cheguei aqui, eu não tive dúvidas dessa cidade, desse amor, né, que o afrodisíaco é muito mais do que... É o ambiente mesmo da cidade, tão acolhedora. E respondendo à sua pergunta, eu acho que dos meus autores da época de infância ou adolescência, o Guimarães Rosa era o único que não me dava respostas assim para as coisas, sabe, para a vida. Eu sempre li os textos dele, eu não entendia era coisa nenhuma. E a única coisa certa vinha era a inquietação mesmo. Um dos textos, para mim, que mais me impactou, foi A Terceira Margem. Então, quando eu li, Alisson, A Terceira Margem, eu falei, nossa, eu queria entender esse conto, né? Eu estou tentando entender até hoje. E ali eu passei a olhar mais, ler mais Guimarães Rosa, e quando teve os 50 anos do Grande Sertão, o pessoal falou, não tem biografia de Guimarães Rosa e tal. Aí eu falei, pô, vou fazer isso aí. Mas as pessoas perguntam por que, né, enfrentar o Guimarães Rosa, o mito, etc. e tal. Na verdade, não foi um enfrentamento, porque eu sempre tive consciência que eu apenas iria fazer um perfil jornalístico do escritor. E todos nós jornalistas, né, temos essa obrigação de saber fazer um perfil.
E saber fazer um perfil jornalístico não é necessariamente ter um conhecimento profundo, né? É um esboço. Eu estava falando para a Alisson que eu busquei, desde essa época, uns 20 anos, eu passei a ler Guimarães Rosa, as obras dele, buscando traços ali, vestígios do homem para fazer a biografia. Então, essa consciência de que meu trabalho era apenas jornalístico, que eu não tenho, né, não sou um filósofo, crítico, literário e tal, me deu uma certa segurança, né, para continuar esse trabalho e ter muito prazer durante todo esse período aí de fazer essa biografia. Eu diria o seguinte, esse livro, a biografia, a edição está belíssima, super bem cuidado, tem epígrafes belíssimas, tem uma do Albert Camus, né? E a diagramação está bela, os títulos dos capítulos extraordinários, convida o leitor, incita o leitor a ler o próximo capítulo, né? E a gente tem que lembrar que esse ano nós temos uma tripla efeméride, né? Nós temos os 80 anos de Sagarana, que foi um livro publicado em 1946. Nós temos Corpo de Baile, né? Que foi publicado em 56, e o Grande Sertão Veredas, que foi publicado também no ano de 1956. Então, isso é muito importante. E nós podemos considerar também duas outras efemérides, que é a questão do tradutor, né? Que nós temos que comemorar, porque é um marco, né? E a tradução da Alisson, como possibilidade da divulgação para o mundo, né? Se não me engano, essa tradução vai ser publicada, reverberada na Inglaterra, se eu tiver, Austrália, Canadá, Índia, Nova Zelândia, Estados Unidos, né? Então isso é um grande movimento, né? Um tradutor e uma tradutora e um biógrafo, né? Então isso é muito interessante. Agora, o que eu percebi como leitor é que esse texto ele é dicotômico. Ele soube muito bem dosar entre o doméstico e o aspecto da literatura, né, da crítica literária. E ele tem a humildade de dizer que não é crítico literário, não é filósofo, etc. Mas isso foi muito, ele foi muito feliz em dosar esses aspectos do percurso existencial do Guimarães Rosa. Então, eu queria perguntar para você como é que você lidou com essa complexidade do homem João Guimarães, não é? Um homem muito ecumênico, não é? Com essa simplicidade dele partir para o campo, não é? Eu gostaria que você fizesse esse tipo de observação. Eu acho que nem no campo ele tinha muita simplicidade, ele era bem vaidoso, né? Eu acho que quando você começa um trabalho de biografia, Sérgio, você começa o início de uma relação, né? Uma relação que você busca ser uma relação próxima, sim, uma relação de intimidade, e vai ficar mais íntimo, e esse personagem, de certa forma, vai se materializar. Estamos falando de um escritor que morreu há quase 60 anos, mas eu acho que na tradução, a Alisson, tenho certeza que ela sentiu isso muito, ele vai existir, essa figura, a partir do momento, quanto mais você entrar nos arquivos, tiver mais acesso às cartas mais pessoais, às cartas mais íntimas, e buscar pessoas que conviveram com ele. Então, a partir do momento que você faz esse levantamento, faz esse mergulho, essa relação vai ficando mais próxima. E aí fica também muito próxima, fica talvez mais viável buscar o homem, mas também o mito, porque também não dá para dissociar um homem do mito, né? Porque tem horas que é só mito.
E o mito também conta o homem, assim como o homem também conta o mito. Então, são várias figuras. E não é também aquele escritor, não é uma biografia assim, do escritor que passou a vida inteira atrás de uma máquina de escrever. Sim. Tem um homem ali que veio para cá, veio para a região de Barbacena, né? Para Itaguara, saiu de Belo Horizonte, se formou em médico em Belo Horizonte, veio para o interior, Bem interior. Né? bem interior, para ter tempo para escrever. Sim. É o que ele achava. E, de repente, a situação no interior do Brasil é difícil, né, na questão da saúde, e um médico é muito requisitado. E, para piorar, tem uma revolução constitucionalista. Os paulistas vêm para cá. E a Força Pública Mineira, a atual Polícia Militar, precisa de gente, de médicos. Então, ele conhece a Primeira Guerra dele. Depois escolhe ir para a Alemanha, para Hamburgo, que aparentemente era um posto fora ali das confusões, né? E começa a cair as bombas enquanto ele está escrevendo Sagarana. E quando ele escreve Corpo de Baile e o Grande Sertão, é um Rio de Janeiro que não é aquele Rio de Janeiro dos anos dourados, é o Rio de Janeiro das quarteladas, dos presidentes que caem, do presidente que se mata. Então, esse homem ele sempre está sendo perseguido pela história, né? Então, eu acho que, respondendo essa sua pergunta, quanto mais eu mergulhava nesses arquivos, mais conversava com essas pessoas, eu acho que ficava mais possível delimitar. Mas eu acho assim, quando eu disse que ele vai para o campo, não é uma questão de entretenimento. Eu vou para o campo, vou para passear, não. Porque ele sempre levava o tal caderninho, né, para anotar a vegetação, o território, a terra, a cor, né, o céu, né? Tudo isso era uma tentativa de armazenar todo esse repertório entrevisto, ouvido. Ele dizia que quando ele anotava tinha sangue de boi, né? Que tinha o cheiro de cavalo, e isso era isso era muito importante para ele como escritor, como narrador, não é? E a gente tem que lembrar que ele era um homem depois de gabinete, ele foi diplomata, né? Então, realmente, é uma questão muito complicada, acredito eu, para um biógrafo. Dosar esses dois lados no fazer literário, como foi o caso do Guimarães Rosa. Era um desafio constante, na verdade. Assim, porque eu lembro que eu estava em Belo Horizonte, no Museu Mineiro, a seção das cartas, né, dele. Tem muitas cartas lá e tal. Aí tinha uma expressão, que a expressão, ele tinha recebido um dinheiro de um amigo, o amigo ajudou ele. Pedrão. E aí ele escreveu uma carta para agradecer pelo dinheiro que o Pedrão... Pois é, era toda hora. Era toda hora. Toda hora. Mas numa dessas cartas ele escreveu assim, mas o seu dinheiro chegou com uma chuvinha fina no meu plantio, minha plantação, uma chuvinha gostosa. Aí eu saí do arquivo, aí pensei assim, poxa, será que eu estou indo em todos os arquivos que eu devo ir para buscar esse personagem? Porque essa questão da chuvinha está em Sagarana, está em Magma, ele trabalha muito isso. Eu fiquei com essa... Aí eu cheguei sabe aquela coisa, estava quase nos finalmente da biografia, eu falei assim, nossa, eu acho que eu não cheguei nos arquivos que eu deveria chegar. Tive essa sensação, sabe aquela coisa... Aí, quando eu fui para a rodoviária de Belo Horizonte para pegar um ônibus para Brasília, já era tarde, já era mais de 8 da noite, e ia sair às 9, o último ônibus às 9. Aí eu cheguei no guichê e falei para a moça, olha, tem vaga ainda, tem cadeira ainda nesse ônibus? Ela, olha, eu acho que já fechou o ônibus e tal. Eu falei, não, mas eu preciso muito, por favor, me ajuda, é o último e tal, senão como que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui. Aí ela foi lá e tal, deu um jeito, me colocou. Não, tá aqui, consegui para você. Aí eu falei assim, ufa. Aí a moça virou assim, chuvinha gostosa aí, caiu aí. Aí eu pensei, o biógrafo que estava preocupado de não ter tido acesso a tantos arquivos que achava insuficientes, agora eu já estava preocupado se eu tinha tido acesso o suficiente aos arquivos das ruas, que é onde nasce
a obra de Rosa, nas ruas, no sertão, no cerrado, entendeu? Né? Eu estou falando nesses campos mais hostis do interior. Então, é um desafio até o final que eu tive. Ele tinha assim uma ironia, né? Ele falava as coisas assim de uma maneira muito irônica, mas com uma ironia assim, pelo que eu li, né? Que era uma ironia até doce, né? Quando perguntaram para ele se ele tinha gostado do filme do A Hora e a Vez de Augusto Matraga, né? Ele diz assim: não, eu achava que seria um épico, mas foi uma hípica. Né? Foi uma hípica que fizeram porque era muito cavalo, né? E agora outro lado assim, aliás, outro enfoque que o biógrafo nos apresenta é que ele no final da biografia ele traz toda as pessoas pessoas, né? E ao mesmo no paralelo das personagens criadas por meio dessas pessoas, né? Então isso é muito interessante também, porque há uma vamos dizer assim, uma gentileza do biógrafo, não é? Fornecer ao leitor, ao interessado, fazer uma comparação, né? do empírico, não é? Do empírico, daquela personagem empírica, daquela pessoa, vamos dizer, empírica, com a personagem de ficção. Então, isso é muito interessante também. Se a pessoa quiser estudar, ler o Grande Sertão Veredas, ela vai poder encontrar vamos dizer assim, esse facilitador de perceber quem é quem na narrativa de Veredas, né? E o mais interessante também, isso eu vou depois, posso fazer uma pergunta para a Alisson. Grande Sertão, se não me engano, 2 pontos, Veredas. Que isso também tem uma sutileza aí muito, né, muito cara, né? Vamos dizer assim, até na vertigem da Clarice, né? Porque a Clarice tem texto que começa com reticências, etc. Eu gostaria agora de passar a palavra para a Alisson, que tal? Todos nós vamos ganhar muito. Alisson, então, eu queria te perguntar, que a gente conversou hoje pela manhã, aqui na Fonte Luminosa, né, porque essa fonte é uma delícia. Assim, eu gostaria de te perguntar como é que o procedimento inicial, como se deu o seu afã de traduzir uma obra tão complexa como é O Grande Sertão Veredas. Boa noite. Queria também agradecer o convite de estar aqui, a Gisele, o Sérgio. É uma alegria estar aqui para poder falar um pouco da tradução. Foi uma encomenda. No começo foi a agência literária que representava os herdeiros na época, me abordou perguntando se eu teria interesse em fazer a tradução. E eu falei, interesse eu tenho, mas vamos fazer um combinado. Eu vou fazer a tradução de um trecho e vocês podem ver se gostam e eu vou ver se eu fico satisfeita com o resultado. Então, isso foi o combinado. Aí, eu tirei 3 semanas do livro que eu estava traduzindo e eu traduzi 3 páginas de Grande Sertão Veredas. Eu não tinha acesso a nada, eu estava caindo de paraquedas naquilo, não tinha mapeado a fortuna crítica, então eu não sabia o que poderia me servir de base para aquilo, então fui na raça mesmo, consultando muitas pessoas. E o bichinho me mordeu, e depois mandei lá para a agência. Eles mandaram para Harvard, para USP, para uns pareceres. E eles aprovaram. Aí eu pensei, nossa, tá, e agora? O que a gente vai fazer? Teve um longo processo que nem vou falar aqui, que é chato, processo burocrático de aprovações e como fazer apoio, como conseguir um apoio que me permitisse dizer não para outros projetos para poder trabalhar nisso. Mas quando comecei a fazer a tradução, quando o projeto finalmente levantou, em 2017, eu comecei a mapear
o que eu poderia usar de material, de base, quem poderia me ajudar. E o Sérgio aqui, que eu conheço há 30 anos, o Sérgio foi um interlocutor no começo, a gente fazíamos leituras em voz alta, eu pedia para ele ler, porque eu queria ouvir o livro, porque é um relato oral. Eu não queria só eu ler no papel, eu queria ouvir outra pessoa. Então, a gente teve uma troca naquele momento. Tive uma outra colega, Daniela Travaglini, que é uma colega de tradução, que há anos eu troco uma ideia com ela, quando as minhas dúvidas mais cabeludas de tradução, eu mando para ela, e a gente discute o tempo inteiro. Então, essas duas pessoas foram muito importantes. E depois eu comecei a mapear. Eu comecei a ler as correspondências do Rosa, as cartas entre ele e os tradutores, a primeira leva de tradutores. O tradutor alemão, o Kurt Meyer-Clason, o Eduardo Bizzari, que fez a tradução para o italiano. Esses eram os já publicados em livros. Então, eu li esses livros, que foram muito interessantes, porque mesmo que não falassem o tempo todo sobre Grande Sertão Veredas, era uma maneira de habitar a cabeça do Rosa, entender como ele concebia a tradução, como que ele queria que os livros dele fossem traduzidos, que foi fundamental. Depois eu tive acesso às cartas que ele trocava com a Harriet Dionís, que foi a primeira tradutora para o inglês, que fez a tradução que foi publicada em 63, que também são cartas muito interessantes. Ele não fala sobre Grande Sertão Veredas nessas cartas, mas ele discute o título com ela. E o título é engraçado, porque eles obviamente tinham combinado algum título e ele já não estava gostando, ele estava achando fraco. Então, ele escreve para ela e fala assim, eu estou achando fraco, que tal essas ideias? Ele jogou lá umas 3, 4 títulos. E ele buscava, e aí foi que caiu a minha ficha de que ele estava, na verdade, criando uma espécie de equação. Ele buscava grandes temas no livro e ele jogava lá. Vento, diabo, não sei o que mais, rios, porque ele não achou uma palavra para veredas, então ele jogava essas coisas e, assim, não davam bons títulos. Mas o que eu percebi ali era que era uma equação e que o cara gostava muito daqueles 2 pontos, porque estavam em todos os títulos que ele sugeriu. Aí eu falei, já desde o começo, falei, quando eu encontrar o título dessa tradução, vai ter que ter os 2 pontos. Depois eu fui ler até um artigo que você me deu, do Augusto de Campos, o Lance de Ideias em Grande Sertão. Eu fui mergulhar na fortuna crítica, fazer uma triagem daquilo que poderia me ajudar na tradução e deixar o resto de lado, porque tem um mundo de coisas escritas sobre o Guimarães Rosa, sobre todas as obras dele, mas eu precisava daquilo que ia me ajudar na tradução. Eu encontrei um léxico que chama Universo e Vocabulário do Grande Sertão, que é um léxico pequeno dos anos 70, começo dos anos 70, que somente fala sobre os neologismos em Grande Sertão Veredas. E depois teve o livro da Nilce Santana Martins, que é um léxico, um tijolão, sobre, não todos, mas boa parte dos neologismos em toda a obra dele. Então, são uma espécie de dicionário, de palavras que não existem no mundo. Me ajudaram muito. Depois eu encontrei também, foi publicado muito mais recentemente, um livro que chama Para Ler Grande Sertão. E esse livro pega aquelas frases todas trançadas, difíceis de destrinchar, as piores frases do livro, que todo mundo se descabela e fala, o que significa isso? E o cara explica, numa linguagem comum. Eu nem sempre concordo com a explicação, mas até isso me ajuda, porque para não concordar, eu tenho que ter alguma opinião sobre alguma coisa. Então, é uma espécie de triangulação, buscar esses recursos que vão me guiar, vão me ajudar a rastrear o Rosa, para entender o que ele estava fazendo, por que ele diz isso, por que ele criou essa palavra desse jeito. E aí, Alisson, a nossa conversa hoje, prazerosa pela manhã,
você tocou na questão da transcriação, né? Que eu acho que isso te ajudou muito também, né? Aspas aí, te facilitou para a tradução. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse conceito, né, de transcriação. Sim. Transcriação é tradução e criação. É uma espécie de recriação, é uma tradução criativa. O termo foi cunhado pelo Haroldo de Campos. E para uma tradução de um livro, de um texto que não sai da norma culta, não é uma coisa que a gente faz. Mas quando você trabalha com um texto que quebra todas as regras, a gente também se encontra num lugar de a terra de ninguém, não tem mais regras aqui. Então, assim, quando eu traduzo, assim, é uma palavra que existe em português, existe em inglês, é uma tradução direta e reta. Mas o que você faz quando alguém criou uma palavra que não existe? Como que eu dou conta disso na tradução? Então, a transcriação é uma ideia de que você vai lançar mão da sua criatividade para recriar aquilo. E, no meu caso, foi engraçado, porque as pessoas pensam que a parte de neologismos é a parte mais difícil da tradução do Rosa. É a parte mais gostosa, mas não é... É muito difícil, mas não é a mais difícil. A mais difícil é a sintaxe. Aquela sintaxe oral dele, toda trançada, aquelas frases que você lê e você fala, nossa, parece que ele está dizendo A, B e C. E aí? O que eu faço com isso? Aí eu até bolei uma fórmula para isso, que é decifrar para depois traduzir, para depois recifrar. Deixar aquilo cifrado em inglês do jeito que está cifrado em português. Então, eu pegava aquelas frases trançadas, pareciam que estavam dizendo 3 coisas, e eu falava, tá, eu vou fazer uma tradução das 3 coisas. E, a partir dessas 3 coisas, eu vou tentar retrançar. E aquilo deu tão certo, né? E falando em voz alta e lembrando que é um texto oral. Se você pegar uma transcrição da oralidade de qualquer conversa nossa, em qualquer momento, vai ser, né, vai ter coisas que não vão se resolver. Então, aquilo deu muito certo. Eu comecei a usar isso para recriar os neologismos também. Então, por exemplo, uma palavra valise, que tem pelo menos mãe e pai. Às vezes tem um outro DNA lá também. Eu pegava a palavra valise e eu falava, tá, isso vem dessa palavra e daquela palavra. Aí eu traduzia essa e aquela. Aí depois, às vezes, eu traduzia uns sinônimos. Aí depois eu começava a cortar e juntar pedaços de palavras. Frankenstein. E quando não dá liga, não dá liga. Você percebe na hora, aquilo não vai funcionar, não tem graça, não tem asas. Mas quando dá certo, dá muito certo. Parece que a palavra já nasceu com passaporte, identidade, assim, já existe, já está no dicionário. Então, tudo isso fez parte desse processo de transcriação. Eu acho que quando a Alison fala desse, vamos dizer assim, entroncamento sintático, né, da sintaxe, tem a ver muito com o horizonte do barroco, né? Porque o Guimarães Rosa, se você for analisar, ele é um neobarroco. Por isso que causa tanta dificuldade de ler os entroncamentos, né? Os oxímoros que ele coloca ali, né? E essa questão da palavra valise, que é a junção de 2 vocábulos, né? Que é uma medida recorrente à obra do Guimarães, ela mergulhou nessa, vamos dizer assim, Alison, dificuldade, né? É como você disse, muito mais, muito mais, se é que eu entendi a sua explanação, é muito mais complicado observar essa sintaxe truncada do que propriamente uma palavra valise, né? Se eu entendi o que você colocou, né? É isso. Eu estou falando com uma tradutora, né? Então, eu acho que isso é fenomenal, né? E eu acho que
a Alisson teve até um lugar comum que eu vou falar agora, mas eu acho que a Alisson teve assim uma percepção muito clara das funções da linguagem, né? Porque, como ela disse, se é um texto referencial, é muito mais simples. Mas a questão que eu acho que a operação tradutória da Alisson se deu muito com a função poética. Com a função 100%. poética de Jacobson, não é, Alisson? Então, eu acho que isso foi realmente um horizonte muito, vamos dizer assim, atento, complicado, a musicalidade, né? Então, isso é muito, muito importante a gente considerar a tradutora, né, a Alisson, como percebendo todas essas nuances do vocabulário. E eu queria que agora você dissesse assim, aquela questão do nonada, né, que ela pesquisou no IEB, né? Não foi no IEB, foi na... eu fui na casa da Sim, família, dos tá. netos. É que ela teve contato com a família também, e aí você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, mas eu não vou falar a tradução de nonada, Não só fala. quando sair o livro. Não pode, não pode. Mas uma coisa que eu achei curiosa é que eu vi o primeiro manuscrito datilografado. E depois ele foi lá e rabiscou e mudou muita coisa. E a palavra nonada não começava o livro. Eu acho que começa com a próxima fala. Tire os que o Senhor ouviu no fórum de homem, briga de homem, não. E aí ele foi lá e ele colocou uma palavra, acho que era doidadas, aí depois ele riscou, ele colocou nonada. E o interessante é que a nonada é uma palavra temática. O nonada aparece 5, 6 vezes ao longo do livro. 6 vezes. 5 vezes com a mesma função gramatical e uma vez um pouco diferente. Então, era uma palavra temática para ele, mas não estava ali na concepção original. Assim, ele foi buscar isso, depois ele colocou. E casou com alguma coisa que ele já vinha trabalhando tematicamente. Então, esse trabalho de olhar os manuscritos foi muito interessante também. É quase como se eu estivesse fazendo uma escavação arqueológica linguística, porque você via as camadas de linguagem. Ele tinha umas frases assim, escritas numa linguagem um pouco mais comum, e ele ia riscando e dificultando, colocando outras palavras, inventando em cima disso. Então, aquilo não estava, assim, estava chegando na versão final do livro, mas não estava ali, ele ainda estava no momento de criação. E é muito rico ver até frases que são super discutidas pelas pessoas, você vê claramente o que era a intenção original e depois como ele deixou isso mais obscuro. Para realmente, no bom sentido da palavra, dificultar um pouco, né? Não deixar que o leitor adivinhe a próxima frase, porque isso é muito comum hoje, né? O leitor lê a próxima, já adivinha mais ou menos o que vai acontecer. Essa é a história do palimpsesto, né? Que vai ser vendo as camadas, e aí você vai vendo, né, a intenção, no caso do Guimarães, em, vamos dizer assim, dificultar para que, então, o leitor realmente tenha essa dificuldade para crescimento como leitor, como percepção de existência, etc. Né? Então, eu acho que isso é muito... Eu acho que ele evitava o lugar comum. Então, quando ele via que ele tinha colocado uma coisa que era mais comum, mais corriqueira, ele foi buscando outros recursos, outras maneiras de dizer aquilo. Eu acho que isso é o mais importante. Quer dizer, você, como tradutora, entrou em contato com esses manuscritos ou datiloscritos, isso cresceu muito, né? A sua tradução, a sua percepção de todo esse envolvimento com a palavra, a sintaxe, tudo isso, né? Eu presumo que você tenha ficado muito feliz de ter contato com essas arqueologias, vamos dizer assim, textuais, né? Isso é muito relevante.
Agora eu vou falar um pouquinho com o nosso querido biógrafo, né? Eu fiquei muito contente porque eu descobri uma faceta do Guimarães que eu não conhecia, né? Ele inventou, no bom sentido da palavra, né, da invenção, né, 4 possíveis heterônimos, né? Eu queria que você dissesse um pouquinho sobre essa questão. Como é que você, ao descobrir esses 4 aspas aí, 4 heterônimos, como foi a sua reação? É porque numa entrevista por Gunther Lawrence, né, nos anos 60, ele foi uma das pessoas, jornalistas que mais conversaram com ele. Ele, no meio da entrevista, ele diz assim: eu não gosto de biografia, eu acho que biografia não me cabe e tal, mas porque a minha biografia está dentro da minha obra. Eu achei que aquilo ali era uma chave para entender o homem. Ele deixou essa pista. E aí, como biógrafo, eu deixei de ler Guimarães Rosa como aquele leitor ali, que, né, pela obra dele e tal. Eu passei a ler todos os livros dele na ótica de quem está buscando vestígios do homem. Então, eu começava a olhar os personagens, especialmente os narradores, para saber se aquele narrador tinha a ver com a história dele. Mas eu tinha que também ver se tinha a ver com a história dele naquele momento que ele escreveu aquele texto. Então tem tudo isso, porque às vezes a gente, né, ele mesmo fala, né, o bonito do mundo é que as pessoas sempre estão mudando. E eu sei que nessa semana, quando o Milton Ratum assumiu a cadeira na academia, ele disse uma frase do Rosa. Ele falou que o Graciliano e o Drummond eram grandes referências e tal, mas ele, do início ao fim, ele só cita Rosa no discurso dele. E ele falou uma frase muito bonita do Rosa: só nos conheceremos com muita confusão. Né? Só vamos conseguir nos conhecer com muita confusão. Então, era muita confusão a vida do Rosa e a obra do Rosa para tentar entendê-lo. E aí surgiram essas figuras ali, esses personagens que eram ele. E tinha um personagem que foi interessante, que quando ele fez crônicas, artigos para o Globo, ele falava de um homem que ficava na janela de um apartamento vendo o mar com um cachorro. Né? Era ele ali no apartamento, no Arpoador. Que, aliás, a grande obra dele é feita no Rio de Janeiro, né? De frente para uma praia chamada Praia do Diabo. Isso é uma coisa engraçada também. Então, eu passei a olhar todos esses personagens, os narradores, com a ótica de que, poxa, será que isso aqui é Guimarães Rosa? Isso aqui tem a ver com o pai, com a mãe, com o avô? Era esse olhar treinado para biografia. Agora, esses heterônimos, por exemplo, são 4 poemas, não é? Claro que não é a complexidade do Pessoa, óbvio, né? Ele não era, talvez, o desejo dele, né? Mas você vê que nuances também ali, né? Os 4 poemas são diferentes, sob o ponto de vista, vamos dizer assim, da ontologia desses poemas, né? Eles não são iguais no ponto de vista, assim, né? Agora, no livro, você tem um momento que eu achei muito pertinente, a sua citação, quando o Rosa, ele diz o seguinte: temos que nos preocupar imensamente com a forma. A forma, ela é muito importante na construção de um texto, de uma narrativa. Não é? O conteúdo é importante, mas como você vai tratar esse conteúdo é a forma que vai te permitir. Então, essa sua escolha de colocar foi uma declaração, talvez uma entrevista do Rosa com relação à forma. E essa forma, eu posso dizer que foi a forma que fez com que a Alisson tivesse, né, a dificuldade, o mergulho,
não é? Porque foi essa forma que possibilitou, vamos dizer assim, o quê? A curiosidade como tradutora do Guimarães Rosa, né? Então, acho que isso é muito pertinente na questão do autor, né? Do deslumbre do autor com relação ao contar, né? Então, isso é muito relevante sob o ponto de vista da biografia. Porque, na verdade, assim, eu tenho muita dificuldade de ler biografia. Ou ela tende para a fofoca, não é? Para a questão assim de trazer aspectos muito corriqueiros, né? E essa biografia, muito pelo contrário, ela reverbera, né, uma paisagem muito mais para o fazer literário. Não polarizada, não é um viés polarizado para esse tipo de paisagem, mas tem esse aspecto muito relevante, no meu ponto de vista como leitor, né? Então, eu acho que a alegria, né, que eu encontro aqui, o prazer, o sonho, né, é uma odisseia da tradutora e uma odisseia do biógrafo, não é? Eu acho que a gente pode agora, se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Eu só queria acrescentar uma coisa sobre forma. A gente fala em tradução, a gente traduz o que, os fatos, o que aconteceu na narrativa, e também o como a história é contada. E o grande desafio com Rosa é traduzir o como, recriar o como, porque é realmente uma recriação. Não é uma tradução muito padrão, assim, muito direto e reto. É uma recriação. É quebrar o vaso, pegar todos os caquinhos e juntar de novo, usando outras ferramentas, que são as outras palavras de outra língua. Eu acho que esse como, ou esse símile, ele não aparece, né, Alisson? Assim, ele já vai, não é assim? Ele não fica no símile, como... Não, a coisa se pronuncia de uma maneira direta, poética, não é? Então não tem essa facilidade, olha, a árvore é como uma galinha. Não tem isso, né? Não tem esse símile, que é muito fácil até, sob o ponto de vista de um texto mais, né? Agora, é isso, né? Está certo meu raciocínio? Essa questão do como, do símile, Sim. Como eu vou contar, né? Sim, às vezes eu me vejo na situação de ter que brigar com um editor que quer transformar uma metáfora num símile. Não no caso de Grande Sertão Veredas, mas em outros momentos da tradução. Eu tenho que bater o pé e falar, não, ele está dizendo que é aquilo, não está dizendo que é como aquilo. É isso que você encontra no texto do Guimarães. Não tem essa didática, sabe? Vamos dar uma didática aqui? Não tem. Pelo menos eu, como leitor, vejo. Não estou dizendo eu, tradutor ou biógrafo. Quem sou eu? Mas eu percebo isso. E aí eu deslumbre. Aí eu deslumbre o leitor. Porque aí chama para que ele tenha a cidadania como leitor. Não como meramente, vamos dizer assim... diluidor, etc. Ele tem esse tipo de possibilidade, né? E isso, o nosso amigo aqui, ele teve também essa sutileza quando intitulou os capítulos, né? Os capítulos do livro, você lê e você já fica deslumbrado no bom sentido da palavra, porque vamos dizer assim, é um aperitivo que você tem, sabe? É um aperitivo que você tem para o próximo capítulo. E eu devo dizer que eu li essa biografia há uma semana. Ela é relativamente, né, possante. Mas eu parava de ler não pelo texto em si, pelo físico, dor da minha vista, entendeu? Não porque, não, eu parava de ler porque eu estava cansado fisicamente da minha visão.
Porque o texto vai, você quer saber, e às vezes ele fala uma coisa, depois aparece. Ah, tá. Será que ele vai falar isso? Vai. Né? Vai. Mas assim, de uma maneira muito, assim, muito paciente, né? É um equilíbrio ali, não é? Não tem esse ranço de fofoca, de... Às vezes é bom também, né? Um pouquinho. Às vezes tem no texto também, né? A relação dele com a Lígia, a relação dele com a Araci, a relação com as filhas, orçamentos para pagar o dia a dia, o colégio Sion, que não tinha dinheiro, as petições constantes para o Pedrão, que o Pedrão era um amigo como o Pedrão, até eu queria ter. Com qualquer problemática financeira do João Guimarães Rosa, ele... Oi, Pedrão, eu preciso de dinheiro, não sei o quê. Era constante, não é não? Era. Agora, você está colocando a questão da forma, vocês estão colocando a questão da forma, porque desde muito cedo, desde muito criança, ele parece que tinha a consciência literária dele, a consciência de autor, de escritor, era a consciência de que ele queria falar das coisas do jeito dele, e respeitando o jeito que as pessoas falavam na sua Cordisburgo, na sua Minas, nas ruas do Rio. E ele nunca abriu mão disso. A vida inteira nunca abriu mão disso. Ele sofreu muito por conta disso, porque eu lembro que uma vez um amigo dele falou assim, Rosa, pô, que bacana, traduzir o seu livro para o alemão, estou muito feliz. Aí o amigo falou assim, difícil traduzir para o português, né? ele sofria um pouco, assim, né? Quando falavam que ele escrevia difícil, às vezes ele queria ser lido. Ele queria ser lido. Ele tinha essa angústia de ser lido. E é engraçado que ele sempre aparecia nas listas dos mais vendidos. É um fenômeno, né? É fenômeno, porque às vezes isso até acontece. Agora, tem episódios que o nosso querido biógrafo traz para o texto, que é quando o Guimarães Rosa era menino, criança, o pai saía para caçar, né? Caçar bichos, enfim, né? Ali da região ali. E ele ia com o pai. Só que ele já tinha uma visão totalmente contrária, vamos pensar assim, a matar um bicho, um animal. Então, quando ele chegava e o pai avistava e pegava a espingarda, né? Pegava a espingarda para matar o bicho, ele gritava. Aí o bicho se assustava e ia embora, né? Então, isso também é colocado. Por isso que o texto é muito orgânico nesse sentido. É muito orgânico. Ele respeita essas modulações, não é? O Rosa pedia dinheiro emprestado também. Olha que delícia. Ele tinha problemas também financeiros, porque quando ele separa da Lígia, que foi a mãe da Vilma, né, e da Agnes, ele vai fica meio, né? E outra coisa genial também, que o Guimarães Rosa, por meio da... Eu estou fazendo uma prova oral, tá? Para dizer que eu li o livro, tá, professor? Passou já. Tá bom? Tá bom? Estou fazendo uma prova aqui. Mas aí, quando ele separa da Vilma, separa da Lígia, né? Existe todo um impacto dessa separação, né? O financeiro. E a Araci foi muito importante quando moraram na Alemanha, porque ela vai proteger os judeus, né? Ela tem essa questão que você coloca muito bem, né? E depois ela recebeu um título, né, da comunidade judaica com relação a essa atitude que ela teve, e com certeza, né, o Paulo Ronay, o Roné, né, o Hanoi, aí, né, o Roney, que era húngaro, né, ele pede a carta, né, para ele sair daquela confusão na Hungria, né, e o nosso querido acolhe, depois ele vai escrever uma antologia do conto húngaro, né, e aí ele
já traz essa amizade, né? Tem um fato engraçado que quando ele ajudou o Paulo, né, com esses documentos e tal, aí logo em seguida ele entregou um Sagarana. Aí o Paulo, vou ter que ler isso aí agora, porque do embaixador, né, vou ter que pagar esse imposto, né. Aí foi depois que ele foi ler, ele viu, não, realmente ele é escritor, né. E é o primeiro grande intérprete, né, do Rosa. E vocês sabem que o Sagarana ele ganhou em segundo lugar, porque assim, o Guimarães ele era vaidoso também, né? Não. Bastante. Ele era vaidoso, porque ele nunca se conformou que ganhou em segundo lugar. Não. E depois ele também, como na carreira diplomática, se não me engano, né, professor? Se não me engano, ele também não ficou muito feliz, porque ele ganhou em segundo lugar no exame do Itamaraty. Então ele não era assim, né? Uma pessoa. Ele era uma vaidade, não sei, né? Ambicioso. Ambicioso, né? E vocês sabem que o primeiro livro dele, Magma, ele não foi publicado. Ele só foi publicado em 1997. Ele ganhou o prêmio em 1937. Quantos anos depois foi publicado? Isso está no livro, né? Alisson, e aí me conta uma coisa, conta pra gente aqui, nessa conversa, que eu já vou passar a palavra para vocês. Hoje, você pensaria em traduzir Grande Sertão Veredas? Tem algum, vamos dizer assim, algum arrependimento, né, nessa tradução? Enfim. Não. Eu acho que só consegui traduzir porque não sabia que ia me levar tanto tempo. Porque se eu soubesse, eu acho que não teria começado. Foi, assim, um oásis no deserto. Assim, eu falava, está logo ali, eu estou chegando. Ano que vem eu termino. No outro ano eu termino. E fui assim. E até, assim, quando eu tinha atravessado, fiz a minha travessia, estava apresentável. E eu falei para o novo agente literário, porque teve um rompimento com a primeira agência, e depois um outro agente literário entrou em cena. E eu falei para ele, está apresentável, está assim, as coisas que eu vou mudar daqui em diante, só eu e meia dúzia de tradutores vão perceber. Então, você pode já vender os direitos. Aí ele foi lá, fez o trabalho dele, fez leilão, foi vendido para 2 editoras maravilhosas. E nesse tempo todo eu fui revisando, e assim, camadas e camadas de revisão, cada revisão com um propósito diferente. Então, mas assim, em cada etapa dessas, também eu já enxergava a linha final, assim, estou chegando, é só mais uma revisão, mas acaba sempre tendo mais uma. Uma das últimas que eu fiz foi uma revisão em voz alta, porque é um relato oral, então eu queria ouvir o Riobaldo com todas as maluquices que eu coloquei na linguagem dele em inglês, eu queria ouvir para ver se aquilo, para mim, funcionava também. Então, passei 2 meses lendo em voz alta. Eu acho que a gente só tem que agradecer, né, esse empenho da Alisson como tradutora, de uma complexidade tamanha. E digo também o seguinte, quando a Alisson traduziu a Clarice, né, Perto do Coração Selvagem, ela também foi foi interessante essa tradução, porque a Clarice não gostou de uma tradução francesa. Né? Ela não gostou, ela acha que a tradutora francesa facilitou a complexidade da narrativa que ela encontrou, que essa tradutora encontrou. Isso está numa das cartas, que eu vou falar amanhã com o Pedro, né? Que a gente vai ter um encontro amanhã. Né? Então, eu acho assim, fala, Alisson, sobre essa questão também. Não, a Clarice, a gente tem que sair do caminho, deixar ela ser ela. A primeira leva de tradutores tentavam corrigir as coisas que causavam estranhamento. Achavam que eles, por não serem nativos do idioma, estavam
eles não enxergavam o quanto que ela desvia do lugar comum no português. Então, eles traduziam de uma forma mais dentro da norma culta nas suas línguas. Então, eu acho que isso também foi um belo exercício da Alisson, né? Traduzir a Clarice, porque a Clarice é complexa, né? A sintaxe da Clarice é complexa. Os narradores são complexos. Não é muito fácil, né? O último livro dela publicado, A Hora da Estrela, não é só a denúncia da Macabeia. O que tem ali de metaficção, né? E devemos lembrar também que a Clarice sofreu muito. Ela foi uma menina pobre, muito pobre, filha de imigrantes. O pai era caixeiro viajante. Quer dizer, ela foi muito complicada a vida da Clarice. Ela veio da Ucrânia, menina, criança e tal. Agora, e você? Com relação assim, vou, a partir desse encontro, vou fazer vou escrever uma biografia do Guimarães Rosa. Você faria? Então, ainda bem que eu não tinha consciência que ia levar tanto tempo, né? Eu estou dando 2 respostas. 20 anos, né? 20 anos. Eu sempre... uma vez eu fiz, logo no início da profissão, uma viagem para a Amazônia. Era 105 dias pela região e tal. E quando eu comecei, eu não sabia que a gente tinha que andar a pé mesmo, pela mata e tal. Mas só que você está no meio da floresta, não tem como voltar. Você tem que seguir. Como você desconhece o caminho da frente, é o que a Alisson colocou. Você vai. Então, só a memória que transforma também, às vezes, aquilo em drama. Agora, é inegável também que, claro, difícil foi muito difícil, muito tempo, muita dedicação a uma figura, né? Mas teve momentos que fazer esse trabalho foi muito importante para mim, como pessoa, como jornalista. A pandemia, por exemplo. A gente estava ali em Brasília, enfrentando um governo complicadíssimo e um momento de pandemia no mundo, de isolamento. E, de repente, eu tinha um Guimarães Rosa, né, para conversar, para trocar ideias. Um companheiro, né, dos mais sofisticados. Então, ali eu podia conversar sobre tudo, né? É tipo assim, né, o ônibus parou na estrada, você não tem como... Você tem que passar a noite ali, o dia ali, e você tem que conversar com o colega ali que está ao lado, né? E foi assim. Eu acho que ele teve que me aturar mais do que ele, entendeu? Mas é legal também que na biografia tem aspectos musicais muito interessantes. Que hoje, com essa facilidade do YouTube, essa coisa, né? Eu fui ouvir uma música que eu não conhecia e que eu chorei. Aquela música da Cascatinha Iana, que ele ouvia, da formiguinha, né? Não é isso? É isso. Aí eu peguei, eu ouvi, eu fiquei assim, que coisa linda. O Guimarães também ouvia na rádio da época essas músicas, porque a Cascatinha Iana era uma coisa, né? Então você vê que a biografia não polariza para aquele conhecedor da língua alemã, italiana, inglês, iorubá, nada. Ele sabia até iorubá, até sagarana vem do iorubá, né? É uma coisa que vem e com índio também, né? Bom, eu acho que a gente pode, inclusive, passar, não sei quanto tempo a gente tem, mas eu gostaria de agora, nós, né, presumo, de ouvir perguntas, um diálogo, né, que eu acho que já tá? Então você... Boa noite, Alisson, Leonêncio. Leonêncio, foi um prazer ter te visto ontem ali no estande da Livruz, conversar um pouquinho com você. Mas eu quero fazer uma pergunta para Alisson. Eu sou professora de português e inglês, sou tradutora também. E conforme você foi falando sobre a tradução da obra do Guimarães, assim como todas as outras que você já fez,
me fez lembrar muito de uma escritora brasileira chamada Amara Moira. E ela fez um trabalho falando sobre a tradução de Ulisses. E aí eu gostaria de perguntar duas coisas para você, na verdade. Se em algum momento, ao traduzir essa obra do Guimarães, você ficou com medo dessa perda de sentido, do sentimento que vem junto com a palavra, porque você fala dessa transcriação, que eu achei belíssimo esse conceito, eu nunca tinha ouvido falar, achei belíssimo. E a outra pergunta é, você tem alguma dica para tradutores jovens que estão começando no mercado de trabalho também? Obrigada, viu? Ótimas perguntas. Eu vi você, né, durante a nossa fala, você fazendo assim o tempo todo. Eu acho que quando a palavra vem, né, imbuída de sentidos e sentimentos, é porque ela já existe. Quando você cria uma palavra nova, as possibilidades são potencializadas. Então, eu busco todas essas potencialidades na tradução, nessa quebra e reconstrução. Para tradutores iniciantes, eu sei que o mercado é muito difícil. Tem que ter muita raça e ousadia. Pega alguém que não foi traduzido, alguém que está saindo do forno, e vai, traduz e apresenta para uma editora. Vai direto, não espera o trabalho vir cair no colo, porque não vem assim. Vai atrás. Olá, pessoal. Sou o professor Aloísio. Parabéns, Sérgio, pela mediação. Parabéns aos convidados. Eu tenho uma pergunta para cada um, na verdade. Primeiro para o Leonêncio, em relação à pesquisa dos documentos. A gente sabe que é a primeira grande biografia, né, do Guimarães Rosa. E como é que foi assim, se deparar com essa iniciativa e reunir esses documentos que até, por mais que tenha uma fortuna crítica grande, né, mas por muito tempo ela foi, enfim, deixada de lado assim, para as biografias. Como é que foi essa dificuldade, se teve dificuldade no processo de pesquisa? E, para Alisson, eu queria comentar a respeito de uma questão muito importante em Guimarães Rosa, por ele ser um cara muito erudito, né, e conhecedor de muitas línguas. Ele acaba que alguns textos ele mescla, né, várias línguas, né? Tem até um personagem que é uma reunião de 4 eus, né, de várias línguas, o moi, mi, chego, né, uma coisa assim, né, que é a reunião de francês, inglês, enfim, para criar o nome da personagem e criar os neologismos. E eu queria saber como você, deparando com isso no texto, qual foi a tua opção, né, até dá para perceber que você usou a questão do conceito do Haroldo, né, da transcriação, mas nesse caso, né, das várias línguas, como é que você chegou isso para o inglês, por exemplo? Obrigado. Graças a Deus eu não tive que traduzir isso que se citou, que eu não sei. Eu sempre começo assim, eu não sei como que eu vou fazer isso. Eu vou buscar, né, tentar inventar alguma coisa. Eu não lembro especificamente de palavras que mesclam 2 línguas de uma palavra. Eu não lembro, pode ser que eu esteja errada. Mas uma coisa que eu fiz o tempo inteiro, sempre que eu tive que reproduzir qualquer coisa, qualquer palavra, ou palavra inventada, eu mergulhava na etimologia, porque a etimologia contém todas as respostas. Então, para recriar coisas, eu via qual que era a etimologia em português, e, às vezes, a partir dessa etimologia, eu buscava respostas em inglês, e trabalhava ali. Quanto à questão dos arquivos, o mais incrível, eu acho, que nessas pesquisas foi descobrir a quantidade de cartas, que, aliás, é o tema do festival, um tema muito bem escolhido. E eu fico pensando hoje, né, como vai ser o trabalho dos biógrafos no futuro, quando for fazer biografias, né, do Itamar Vieira Júnior, do Milton Ratum, né, do Humberto Werneck, que está aí. Porque a carta, ela traz muitos elementos da pessoa, né? Traz muita a emoção da pessoa, o sentimento da pessoa, tá ali a tonalidade daquele momento, como que a pessoa vive aquele determinado momento. Então, encontrar essas cartas
Isso em arquivos públicos e particulares também. Tem muita coisa na mão de colecionadores. Foi muito bom, foi muito importante. 2.000 cartas, né? É o total de cartas que eu... 2.000 cartas. Então, eu acho que a questão da carta ela é muito relevante porque não só cria aspectos íntimos do autor, mas também aspectos de natureza da crítica literária, do fazer literário, etc. Eu acho que quem não gosta muito da Clarice deveria ler um pouquinho as cartas da Clarice, porque isso é fundamental. Não fica lendo críticas sobre a Clarice, desse ou daquele. Leia um pouquinho as cartas da Clarice também, como você se debruçou nas 2.000 cartas, não é? Então, eu acho que eu estou muito satisfeito, estou muito honrado. Para mim é um sonho estar aqui com vocês, né? A plateia super atenta, né? Os olhinhos aí. Gostaria de saber se tem mais alguém que queira fazer uma pergunta. Boa noite, professor Sérgio, grande amigo, frequentador lá da Livraria Porão. Boa noite, Flora. Sem te conhecer, eu já te conhecia através do Sérgio. Alisson, desculpa. Já te conhecia antes, desde os encontros do professor Sérgio, lá no MS, ele já falava de você, do teu projeto de tradução, acho que quase uns 7 anos, né, professor, já? Que você me comentava dessa tradução do Guimarães Rosa. E ao Leonense, complementar o Leonense, que teve lá no estande da Livraria Porão, conversamos um pouco, agradecer sua simpatia e disponibilidade. E queria dirigir minha pergunta ao Leonêncio, perguntar qual foi o principal mote que te levou a enfrentar essa vereda de atravessar todas essas veredas da biografia do Guimarães Rosa, esse desafio enorme, que é uma biografia um calhamaço. E qual foi o principal mote que te levou a atravessar essa vereda de escrever essa biografia do Guimarães, que sai agora de forma inédita aí? Wellington, vereda difícil é dos livreiros, e eu aproveito para parabenizar você e todos os colegas aí que estão mantendo viva a tradição da literatura Brasil afora. Agora, no fundo, eu sempre quis entender, assim, eu busco entender no meu trabalho o Brasil que passa do rural para o urbano. Não é um processo que fica lá atrás, é um processo que nós estamos vivendo. Todos esses dramas, todos esses desafios, de repente, de um país que era rural e que se transformou em urbano, vem se transformando em urbano, com todos os seus impactos na vida econômica, na vida cultural, na vida das pessoas. E Guimarães Rosa, para mim, é desses grandes brasileiros, assim, desses grandes personagens que permitem um entendimento dessa transformação. Que se você lê o Sertão, a Alisson e o Sérgio estão aqui para confirmar isso, você não enxerga aquele sertão isolado, você enxerga ali um Brasil em transformação. E o Rosa, ele chega a ser meio profético, né, na questão ambiental, nessa questão toda. Então, o que me moveu, no fundo, era encontrar um personagem que mostrasse esse país com essa transição. E o país vive tanto essa transição que a obra dele, com os debates que ele propõe, todos os debates que ele propõe, debates ecológicos, algo que nem existia na época dele, debates de gêneros, debates de poder, do poder local, o próprio contraponto que ele faz à política desenvolvimentista brasileira, que é uma política do Getúlio, da Marcha para o Oeste, que existe até hoje no interior do Brasil. São debates atuais porque nós vivemos essa transição, que não é de uma hora para outra que nós vamos mudar nossa alma rural para urbana. Então, Sérgio, você falou da música. Rosa ouvia, além de Cascatinhana, com a sua belíssima voz, Luiz Gonzaga, Tonico Tinoco, as cantoras da Era de Ouro do rádio, sim. Emilinha. Sim. Ali que ele sentia no meio da vaquejada. Sim, entendeu? Claro. Agora, só um parênteses, se você me permitir. Uma coisa muito interessante na biografia é que
para se chegar no Grande Sertão Veredas, o biógrafo vai buscar a anterioridade além dos sertões de Euclides da Cunha, né? Você foi buscar lá na fonte, porque a maioria fala, se baseou em os sertões do Euclides. Não, calma, foi anterior, né? Então essas informações são muito interessantes sob o ponto de vista de perceber o quanto o Guimarães lia e aprofundava na questão, né? Porque ele sempre rejeitou, na verdade, qualquer comparação com outros grandes escritores, como Euclides, né? Depois ele vai voltar atrás, no caso do Euclides. Mas ele é de uma tradição do romance brasileiro. Sim. Esse romance que não era nem escrito no início, era o romance ibérico, romance oral. É esse romance que a gente vê nas ruas. José de Alencar, ele vai trazer o sertanejo, não é? Então ele tinha vamos dizer assim, um debruçar sobre a tradição sertaneja no Brasil, não é? Porque isso é importante para um autor trabalhar no sentido da intertextualidade, vamos dizer assim, né? O sertão. Então, acho que isso fornece ao leitor, na tua biografia, do quanto ele era atento intensamente numa tradição da literatura brasileira como um todo. É isso que eu queria te falar. Eu acho que agora nós estamos já no final da travessia, né? É professor de inglês. É que depois as... Professor Nicola. Aí eu fui ler e não conseguia ler. Então relia, voltava. Queria reler de novo, mas eu não vou dar conta. Aí eu fiz o trabalho, perguntei para os colegas do trabalho do curso de beleza, da quarta série de letras, em 83, entreguei e fiz como se tivesse lido. E fui, gastei 10 anos para ler o Grande Sertão. Em 93 que eu terminei, e aí eu contei para Nicola Romano, eu quero contar para você, eu não consegui ler o livro do Grande Sertão rapidamente, era muito rápido, não dava, eu queria desfrutar, mastigar o livro, porque eu tinha o prazer de ler. Mas aí, Carlos, você sai vitorioso da leitura, não é? Olha, Carlos, obrigado pelo seu depoimento, tá? Muito obrigado. Você realmente é uma pessoa muito envolvida com a literatura. Eu já te conheço há algum tempo e sei o quanto você gosta de ler. A Gisele, por favor. Gostaria só mesmo de agradecer a presença, dizer que foi uma honra tê-los aqui, Leonêncio, uma honra mesmo, muito, muito grandiosa, a Alisson também, por tê-los aqui nesse momento tão importante do Flipostos, com essa transmissão ao vivo, dizer que nós estamos até o dia 3 de maio com grandes mesas, grandes encontros aqui que vocês poderão ainda aproveitar. Ainda teremos aqui Milton Ratum, teremos ainda Paloma Amado, teremos grandes escritores internacionais, teremos também Miriam Leitão, teremos vários, o Pedro, que é também biógrafo e um grande estudioso de Clarice Lispector, que estará conosco aqui amanhã neste palco. Então fica o nosso convite a todos vocês, fluminenses, Brasil afora, que estiver acompanhando. Muitíssimo obrigado por vocês terem estado aqui conosco e que nós estejamos juntos por muitas e muitas outras oportunidades e que o Flipostos continue. Vida longa a todos vocês. Muito obrigada, EPTV, obrigada a todos vocês. Parabéns, foi maravilhoso esse encontro. Muito obrigada.
Pessoal, agora a gente está... nós vamos ter as vendas dos livros ali, os autógrafos também, tá bom? Do Leonêncio. E vamos fazer uma foto? Alguém quer participar dessa foto? Cadê o nosso fotógrafo? Vamos fazer? Vamos lá?